Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com nossas aulas de direito penal? Nós vamos entrar hoje em mais um elemento do fato típico. Vocês estão lembrados que quando nós falamos na última aula, nas últimas aulas, nós estamos tratando do fato típico. Só para lembrar vocês sobre o conteúdo do nosso assunto. Lembre-se dessa tabela, vocês têm isso aqui, inclusive, naqueles slides que eu disponibilizei para vocês. Peço que vocês vão aos slides, dão uma olhada. Salvo engano, é o slide número 48, onde você vai encontrar isto daqui, ó. Vamos tentar ver se eu consigo colocar, tá vendo? Quando a gente trata da teoria do crime, nós temos aqui que crime é fato típico ilícito, tem o detalhe aqui da culpabilidade, culpável, dependendo, né? E nós estamos analisando aqui o fato típico. Lembra? Fato típico está aqui. Então nós temos aqui embaixo, ó, os elementos. A conduta, nós já vimos, dolosa, culposa, omissiva, comissiva. Nós temos o resultado, falamos já na outra aula. Temos nexo de causalidade. E temos aqui a tipicidade. Hoje nós trataremos deste tema aqui, que é o nexo de causalidade. Pessoal, nexo causal, um dos elementos do fato típico. Essa tabelinha que eu acabei de mostrar para vocês é uma tabela muito legal, ó, muito importante. Quem puder, por favor, imprima isso, tenha isto guardado aí com vocês, para que a gente possa utilizar aí durante as aulas. Ele faz um resumo de quase tudo, praticamente, do que nós estamos falando e ainda falaremos. Então, muito, muito importante. Nós vamos começar a falar sobre o tema nexo causal ou relação de causalidade ou nexo de causalidade. Vocês vão encontrar nos livros isso escrito das mais variadas formas. Coloquei aqui vários nomes porque quando você for pesquisar para ler isso aí nos livros e tal, você vai encontrar vários termos, tudo bem? Então, nexo causal, relação de causalidade, nexo de causalidade, os nomes são vários, tudo bem? Vou enviar para vocês um texto com exatamente tudo que eu direi aqui nesta aula, mas ao pé da letra. Pessoal, nós vamos tratar aqui de um dos temas mais insípidos, tá? Do direito penal. A meu ver, é um dos temas mais difíceis, entre aspas, né? Mais estranhos da gente analisar. Eu falo isso por uma questão pessoal própria. Eu saí da faculdade, eu nem sabia o que era isso ainda, viu? Fiz a prova, mas dizer que eu sabia, não. Porque é um tema bastante ardido, né? Por isso, tudo que eu vou falar, eu preparei um texto com tudo que eu vou dizer. Então, ao pé da letra, vocês vão encontrar nesse texto tudo o que eu estou dizendo nesta aula. E eu tomei a liberdade de colocar para vocês uma série de figuras. Sabe aquela história? Quer que eu desenhe? Então, eu desenhei. Tem uma série de figuras, de desenhinhos, de resumos, para tentar facilitar o entendimento desta matéria. Percebeu como ela é trash? Percebeu todo o meu cuidado para com ela? Então, por favor, tenha o mesmo carinho na hora dos estudos, tá bom? Beleza? Muito bem. Nós vamos falar aqui a respeito de nexo de causalidade, sobre o tema, né? As causas, as chamadas concausas, as teorias e os demais itens aí sobre o nexo de causalidade. Pessoal, conceito de nexo de causalidade ou relação de causalidade é a ligação existente entre a conduta do agente e o resultado que essa conduta produziu. Veja que não é algo difícil de entender. Nexo de causalidade, eu tenho uma conduta e eu tenho um resultado. Óbvio que se o resultado foi resultado da conduta do agente, há um nexo de causalidade entre resultado e conduta. Tudo bem? Trata-se de uma relação, de um vínculo entre o fato e a sua consequência. Beleza? Exemplo. O fulano foi alvejado. Pá! Alguém foi lá e deu um tiro no fulano. Por um disparo de arma de fogo realizada por Cicrano, que tinha a intenção de matá-lo. Ele queria matá-lo. Fulano foi internado em estado grave no hospital. Então, veja bem. Esses termos fulano, cicrano, beltrano, isso aí vem do direito antigo, viu, pessoal?
lá do direito romano, sempre se usou esses termos, tá? Que nem Mévio, Tício, são nomes que nós encontramos no direito romano, por isso que se usa essa terminologia, para evitar de falar João, Pedro, Alberto, Carlos, porque aí você acaba falando de alguém que você conhece, né? Alguém pode se sentir atingido. Então, a gente usa esses termos meio doidos aí, tá bom? Muito bem. Então, o fulano deu um tiro no cicrano com a intenção de matá-lo. O cicrano foi internado no hospital em estado grave. Pergunta: houve nexo de causalidade, isto é, vínculo entre a conduta do cicrano, que é o disparo da arma de fogo, e o fato do Beltrano, ou do cicrano, estar internado em estado grave? Sim, houve. Foi justamente pelo tiro que o fulano deu no cicrano que ele acabou internado, né? Muito bem. Então, há, sim, uma causa, um vínculo, um nexo de causalidade. Logo, a conduta do cicrano foi uma causa determinante para o estado de saúde lá do Beltrano, entendeu? E deverá responder por isso, tá entendido? E deverá responder por isso. Beleza? Passando para um conceito básico aí de nexo de causalidade, ou relação de causalidade, ou nexo causal, seguimos aí por estudo da relação da causalidade ou da relação de causalidade, que é o que o nosso Código Penal, lá no artigo 13, caput, ele determina. Ó, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputado a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão, já vimos isso na conduta, pode ser ativa, né, ou omissiva. Então, considera-se causa a ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, né? Simples, muito fácil. Busca aqui se aferir se o resultado pode ser atribuído objetivamente ao sujeito ativo, quem realizou a conduta, como obra do seu comportamento típico, porque tá o quê? Tipificado no Código Penal. Ó, isso é o que diz o artigo 3 do Código Penal, pessoal. Se quiser, vai lá, pega o Código Penal, dá uma olhadinha no que está escrito lá. Entendeu? O artigo 3 do Código Penal adotou a chamada teoria da equivalência dos antecedentes causais. Olha que nome cabeludo! De novo, teoria da equivalência dos antecedentes causais. Equivalência das condições, ou condição simples, ou condição generalizadora, também chamada do nosso querido latim de conditio sine qua non, conditio sine qua non, ou causalidade simples. O que quer dizer essa conditio sine qua non? Condição sem a qual não é isso. Conditio sine qua non é condição sem a qual não, traduzindo, é uma condição sem a qual não existiria o resultado. Entendeu? A condição aqui é a ação do agente. Então, a ação do agente que ocasionou o resultado. Sem a ação do agente, não haveria o resultado. Sine qua non. Conditio sine qua non. Sem a qual não haveria. Beleza? Causa é toda a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Conditio sine qua non. Condição sem a qual não teria ocorrido. Contudo, se adotarmos somente a causa como consequência do crime, poderá haver uma regressão ao infinito. Observe, sendo toda a ação ou omissão que gerou o resultado, com base no nosso exemplo acima, lá do fulano que atirou no cicrano, lembra? Nessa seara, nesse campo, nessa ideia, também entrariam os pais do fulano, que afinal de contas, se eles não tivessem dado a luz ao fulano, ele não teria atirado. Os seus avós, que deram a luz a seus pais, podendo chegar até
o jardim do Éden, Adão e Eva. Apenas aí um exemplo, né? Com o intuito de elucidar, né? Para a gente chegar ao caminho. Você poderia, inclusive, culpar o fabricante da arma. Concorda comigo? Não foi feito numa fábrica? Então, o cara que fez a arma, se ele não tivesse feito a arma, o fulano não teria atirado nos crânios. Vocês estão me entendendo? Se você for considerar causa, se você entender apenas essa ideia, essa teoria de causa, você vai regredindo e vai embora. Entendeu? Vai embora, pega inúmeras situações. Alguém já assistiu o filme Efeito Borboleta? Efeito Borboleta. Qualquer pequena mudança, pronto, já teria alterado completamente a situação. Você percebeu? Então, é por aí que caminhamos. Essa teoria da causa, né? Essa teoria é uma teoria que se assemelha com a ciência exata da matemática, pois se trata de uma lei física. Ela não adota critérios normativos ou de valoração próprios que são do direito, né? O direito trabalha com valores. Logo, leva a esse tipo de exagero, de você ir voltando e, né, nunca acabar, tá? Para saber se a conduta foi relevante para o resultado, basta tirarmos aquela conduta do caminho do crime, do iter criminis. Se ao tirá-la o crime não ocorrer, é porque ela foi a causa, entendeu? Do crime. Contudo, não podemos atribuir o resultado a todas as causas. Mas como saber se o fato foi determinante para o resultado? Nesse caso, pessoal, é necessário recorrer a uma outra teoria, tá? A uma outra teoria, que é a teoria da eliminação hipotética dos antecedentes causais. Existe uma outra teoria. Repare bem, acompanha comigo. Ó. Você vê como o assunto é trash, né? Quem assistiu o filme Efeito Borboleta sabe do que eu falei. A gente chega no meio do filme e está completamente perdido. Vamos a essa teoria da eliminação hipotética dos antecedentes causais. Então, repetindo, se você considerar apenas a teoria da causa, quer dizer, buscar apenas a causa, você vai retrocedendo e não acaba nunca. Essa da eliminação hipotética dos antecedentes causais, essa teoria também é adotada pelo nosso Código Penal Pátrio. Estabelece a causa objetiva do resultado. Como assim? A teoria da equivalência mais a teoria da eliminação hipotética. Tudo bem? Você pega a teoria da conditio sine qua non, teoria da equivalência, né? Lembra da teoria da equivalência dos antecedentes causais? Muito bem. Você soma a essa nova teoria, teoria da eliminação hipotética. Por meio da soma das duas, a gente regressa para a causa objetiva ao infinito, tá? Mas não a responsabilidade pelo crime, que é imprescindível. Logo, haverá análise do dolo e da culpa aqui. Vamos com calma que nós vamos entender. Mesmo com uma solução para a responsabilidade penal imputada ao agente que cometeu o crime, essa teoria é criticada, viu? Pois, do ponto de vista objetivo, também permite regresso até o infinito. Então tá. Você vê quantas teorias tem e que não solucionam o nosso problema. Assim, vamos atracar uma outra situação. Pessoal, passemos agora ao estudo das chamadas concausas. Aqui sim, a gente começa a entrar na ideia de nexo de causalidade. Concausas. Quer dizer, não é só a causa. Percebeu? Vamos lá, ó. O resultado, muitas vezes, é feito de vários comportamentos e vários fatores. Entre esses, a conduta do agente. Aparece aí como o principal elemento. Você concorda? Mas não é o único elemento. É a ação do agente? Mas não é o único elemento que vai desencadear aquele resultado. Olha só o exemplo para a gente entender o que eu acabei de falar. A foi envenenada por B. Então B, desejando a morte de A, envenenou-a. Contudo,
Ela foi socorrida. E no hospital, houve um erro médico que acabou por matar a paciente. Olha que coisa doida. Você percebeu? O B queria matar a A. Queria, envenenou. Levaram a correndo para o hospital. Beleza, então ela foi socorrida. Mas o médico, ao tratá-la, cometeu um erro, uma falha, e acabou matando a A. Que doido! Nesse caso, o envenenamento será um comportamento paralelo. Concorda? E B, que agiu com ânimos necandi. O que é ânimos necandi? Do latim, vontade de matar, ânimo de matar, de tirar a vida. Tudo bem? Então B queria matar A, por isso envenenou. Mas aí o envenenamento acaba sendo um comportamento somado a outros, quer dizer, paralelo. Tá? O B, ele responde por homicídio tentado, porque ele tentou matar A. Ele colocou o veneno. Homicídio tentado. Tá? Mas A veio a morrer. Ela morreu. Mas ela não morreu pelo veneno. Ela morreu pelo erro do médico. Então o B será punido, será acusado de homicídio tentado, porque ele tentou matar, mas não conseguiu. Isso ocorre, pessoal, porque o erro médico é que será a causa efetiva da morte de A. Logo, o médico deverá responder por homicídio, mas por homicídio culposo, porque ele não queria matar, mas ele errou. Como ele cometeu um erro, é homicídio culposo, é previsto na lei. Tudo bem? Tá ok? E o B, quem realmente queria matar, ele será acusado de homicídio tentado, porque ele tentou, mas não conseguiu. Olha que louco, que bacana, hein? Muito bem. Isso é o que a gente chama de concausas. E as concausas, pessoal, tem uma divisão. Eu coloquei para vocês agora, seguindo o texto, como eu disse, tudo que eu estou falando está escrito nesse texto. Se você ler o texto, você vai me ouvir falando. As concausas, elas são divididas em concausas. Preste atenção. Absolutamente independentes e relativamente independentes. O nome já diz, né? Causa absolutamente independentes são situações em volta da conduta do agente que queria cometer um crime, mas que rompem o nexo de causalidade, percebeu? Então, resultado disso, vamos imaginar a morte, né? A pessoa morreu, mas não foi exatamente pela conduta do agente, percebeu? Foi por outro motivo qualquer. Já as concausas relativamente independentes, a maioria não rompe o nexo causal. A morte da pessoa, apesar de haver outros atos, outras situações envolvidas, ela acabou o resultado morte foi efetivamente da conduta do agente. Mas há situações em que pode romper. É isso que nós vamos estudar nas concausas absolutamente independentes e concausas relativamente independentes. O mais importante que eu quero que vocês guardem disso. Veja, o assunto é trash, por quê? Porque se fosse simples, quer dizer, o sujeito foi lá, deu um tiro, o cara morreu do tiro, acabou a conversa. Fim de papo, nexo de causalidade, não se discute. Usa-se o artigo 13, conditio sine qua non. O sujeito causou, tem nexo de causalidade, morreu. Agora, se você tem outras situações envolvidas no resultado do crime, e agora? Lembra, o direito é uma ciência, então tem que ter explicação. Por isso é que se criou a ideia, as teorias das concausas. Absolutamente independentes, relativamente independentes. Tudo bem? Tá ok? Vamos a elas? Vamos, com muito carinho. Concausas absolutamente independentes. Quando que ocorre isso? Absolutamente independente. Quando a causa efetiva do resultado, exemplo, a morte do agente, né? Do sujeito, não se origina do comportamento concorrente. Quer dizer, daquele outro comportamento que a gente já viu. Ela se subdivide em concausas pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Preste atenção. As concausas absolutamente independentes, elas se dividem em três. As absolutamente independentes. Pré-existentes, que ocorreram antes da ação do agente que queria cometer o crime. Concomitantes, que acontecem ao mesmo tempo em que o agente tenta cometer o crime, ou supervenientes,
Então são concausas que ocorrem depois que o agente já agiu, já executou a sua conduta. Percebeu? Então vamos lá. Pré-existente. Tício, às 20 horas. Insidiosamente, serve veneno para Mévio. Ó, então eu tento envenenar. Tício tenta lá envenenar. Dá o veneno para o Mévio, às 20 horas. 1 hora depois, quando o veneno começa a fazer efeito, Caio é um terceiro. O Caio é um inimigo capital de Mévio. Como assim? O Mévio pegou a mulher dele. Dá pra ficar com raiva, hein? Tem gente que não liga, mas tem gente que fica com raiva. O Caio ficou cabreiro da vida, porque o Mévio pegou a mulher dele. Ele aparece na casa do Mévio e dá um tiro no sujeito. Mévio morre no dia seguinte em razão do veneno. Do veneno! Entendeu? Veja bem, o Tício já tinha envenenado o Mévio. Envenenou. O Caio descobriu que o Mévio tinha ficado com a mulher dele. Foi até a casa e deu um tiro no Mévio. O Mévio não morreu do tiro. Não. Ele morreu no dia seguinte por causa do veneno. Causa efetiva da morte do Mévio: o veneno. Causa concorrente, ou com causa, como queira, o disparo. Percebeu? Como consequência, o Tício, ele responde por homicídio doloso. Doloso. Porque foi ele que efetivamente matou com veneno. O Caio, por homicídio tentado, porque ele tentou matar o Mévio. Percebeu? Porque a causa efetiva da morte do Mévio foi o veneno. E não ter sido alvejado, atingido pelos disparos da arma de fogo do Caio. Percebeu? Eita, que esse Mévio tá lascado. Todo mundo quer o couro dele. Muito bem. Isso é cláusula absolutamente independente. Você concorda comigo? O tiro é uma concausa absolutamente independente, pré-existente. Percebe? Tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Superveniente. Não, concomitante. Vamos ver a concomitante. Ao mesmo tempo em que Tício envenenava Mévio, estava dando veneno na boca dele, Caio deu o disparo nele. Ó, ao mesmo tempo, hein? Mévio morreu em razão do disparo. Por quê? Porque não deu tempo do veneno fazer o efeito. Percebeu? O Tício estava lá enfiando o veneno na goela do Mévio. Ou colocou numa taça e ele estava bebendo. Nessa hora o tiro pegou na cabeça. Pá! Pronto. Causa da morte de Mévio: o disparo da arma de fogo. Causa concorrente: o envenenamento. Nesse exemplo, Caio responde por homicídio doloso, porque foi o Caio com o tiro que efetivamente matou o Mévio. E o Tício? O Tício vai responder por homicídio tentado, porque ele estava tentando matar com o veneno. Percebeu? Aí é concomitante ao mesmo tempo. Estou dando veneno e o cara dá o tiro. Tá bom? Causa superveniente. Superveniente. Tício ministrara veneno para Mévio. Então o Tício dera veneno para Mévio. Mévio tomou. Antes do veneno fazer efeito, Mévio, enquanto dirigia para o trabalho, o veneno está aqui, mas não começou a fazer efeito. No dirigir ao trabalho, ele sofre um acidente automobilístico e morre em razão do acidente. Olha só, rapaz, que sortudo. Veja bem, não morreu envenenado, né? Não, morte muito cruel, envenenado, que horror. O veneno nem estava fazendo efeito ainda. E ele andando de carro, vem um caminhão imenso e blá, 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 passa por cima dele e ele morre. Entendeu? Ele é atropelado por um tanque de guerra. Então tá, ele morreu por causa do acidente automobilístico e não pelo veneno, entendeu? Temos uma causa superveniente. O que é superveniente, tio? Posterior, depois, né? Por que não fala posterior? Porque em direito é muito melhor complicar do que explicar, tá bom? Muito bem. Causa efetiva da morte: o acidente automobilístico, que é absolutamente independente e posterior ao veneno. Concorda comigo? Logo é superveniente, né, ao veneno. Foi depois do veneno. Comportamento concorrente: o envenenamento, tá? O resultado foi o acidente. Contudo,
fulano vai responder por tentativa de homicídio. Porque, na verdade, quem é que matou? Foi o acidente de carro. De repente, foi até o médico que teve culpa, tá? Se distraiu, tava lá, né? Falando, lembra, com a outra mulher lá, com a amante? Então, muito bem. E acabou batendo. Agora, veja bem. Como é que fica o sujeito que tentou envenenar? Lembra? Tício tentou envenenar Mévio. Vocês estão lembrados disso? O Tício, ele vai responder por tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Tá? Porque ele tentou matar, ele deu veneno. Só que o cara morreu do acidente. Ele morreu do acidente. Então, percebeu que nós temos uma causa, uma concausa, absolutamente independente, superveniente. Tá bom? Então tá bom, vamos lá. Ó, é importante aqui a gente salientar, pessoal, que a concausa absolutamente independente, seja ela pré-existente, concomitante ou superveniente, a causa concorrente deve ser punida na forma tentada, tá? Na forma tentada. Tudo bem? Então vamos lá. Agora, vamos a um ponto interessante das concausas. As concausas relativamente independentes. O nome já fala, é relativamente independente. Então tem alguma dependência, tem alguma ligação. Essas são interessantes. Quer ver? Ó, a causa efetiva do resultado se origina, ainda que indiretamente, do comportamento concorrente. Ó, o comportamento efetivo é o que matou, vamos colocar dessa forma. E tem um concorrente. Exemplo, vamos pegar aqui uma causa ou uma concausa relativamente independente pré-existente. Mévio, ele é hemofílico e é vítima de um golpe de faca executado por Caio. Lembra? Caio, traído, Então, o Caio foi lá e deu uma facada no Mévio. O Mévio é hemofílico. O ataque para matar, a facada, produz uma lesão, mas uma lesão leve. Não é uma facona, não, é uma faquinha de nada. Coisa à toa, sabe essas facas de comida? Nem tem corte direito ali. Então produz uma lesão? Sim, mas leve, não é? Não perfura. Leve. Mas, em razão da doença, lembra que ele é hemofílico? As pessoas hemofílicas, pessoal, têm uma sensibilidade muito maior. Os machucados não cicatrizam. Ao contrário, eles pioram, eles inflamam. Entendeu? E o sujeito veio a morrer da doença pré-existente. Tá? A doença hemofílica acabou sendo suficiente para matar a vítima. Tudo bem? Agora, ela teria morrido da hemofilia se não fosse o corte da faca? Não. Então, entendeu como é relativamente independente? Causa efetiva da morte, hemofilia. Causa concorrente, a facada, o corte com a faca. Caio, que tentou ali, né, passou a faca no Mévio. Caio deve responder por homicídio consumado, com base no artigo 13 caput do Código Penal. O resultado deve ser atribuído a Caio. Contudo, se o agente Caio não sabia que a vítima era hemofílica, evitando a responsabilidade penal objetiva, o direito penal moderno defende que Caio deverá responder por tentativa de homicídio. Observe que o dolo era de matar. Por isso não há que se falar dele responder pela lesão corporal. Aqui nós estamos considerando o quê? O dolo, a intenção. Lembra da conduta? Tem que considerar. O que o Caio queria? O Caio. Matar o Mévio. O corte não foi profundo. O Mévio se desviou, conseguiu ali, entendeu? Mas o Caio queria matar. Preste atenção. Se o Caio sabe que o Mévio é hemofílico, ele então entende que qualquer corte, qualquer lesão leve pode levá-lo à morte. Se ele sabia disso, aí não tem jeito. É o homicídio consumado.
Entendeu, Dó? Porque ele fez um pequeno corte. Às vezes, mas como é que ele ia saber? Às vezes sabe. Ô meu rei, preste atenção. Muitas vezes, Caio, ele não queria simplesmente chegar lá e matar, não. Ele queria a morte de Mévio, mas lenta. Lenta, na crueldade. Entendeu? Queria que Mévio sofresse. Por isso ele não pegou a faca e enfiou bucho adentro de Mévio, cortando-lhe todas as vísceras do corpo. Não! Ele deu um corte leve, pois sabia que Mévio sofreria por ser hemofílico. Aquele corte iria gangrenar, inflamar, e ele acabaria sofrendo muito mais e morreria ao final. Então, se ele sabia que ele era hemofílico, pronto. Pronto. Temos aí um homicídio consumado. Agora, se o Caio não sabia que o Mévio era hemofílico, e com a faca ele o corta, tentando matá-lo, claro, mas ele desvia, Mévio é ligeiro, tá esperto, então ele se desvia e a faca só dá um pequeno corte, e corre, pronto. Mas o Caio queria matar, por isso ele vai ser acusado de homicídio tentado. Mévio morreu, mas da hemofilia. Caio não sabia que ele era hemofílico. Beleza, então você não pode acusar o Caio do homicídio consumado, mas apenas tentado. Tudo bem? Também não pode falar que ele vai ser punido só por lesão corporal. Claro, porque ele não queria lesão corporal. A intenção dele era matar o Mévio. É que o Mévio foi mais esperto, mais rápido. Entendeu? Tudo bem? Temos aí uma causa relativamente independente pré-existente. Quer dizer, o Mévio já tinha uma doença pré-existente que a conduta do Caio só fez com que provocasse a morte dele. O que tem que se analisar agora, veja bem, é se o Caio tinha conhecimento ou não de que Mévio era hemofílico, tá bom? Vamos a outra. Com causa relativamente independente, concomitante. O Caio, vamos pegar os mesmos caras aí, tá bom? O Caio dispara contra Mévio. Pá! Dá-lhe um tiro. Mévio, ao perceber aí a conduta do agente, a ação de Mévio, disparo, tem um colapso cardíaco. Mévio tem um ataque do coração e morre. Entendeu? O disparo, eu não estou dizendo que o tiro atingiu o Mévio. Não. Mas o Mévio tomou um susto de tal grandeza, de tal magnitude, que lhe deu um ataque do coração e morreu. Entendeu? Amante tem que ter coração forte, viu? Tá? Porque senão ele morre. Síndrome do pânico, estresse, desespero, sei lá. Bom, qual foi a causa efetiva da morte do Mévio? O ataque cardíaco. A concausa concorrente, o disparo do Caio. Pá! Caio vai responder por homicídio consumado, pois se for eliminada a conduta, dele, a vítima teria falecido. Se você tirar o disparo, ele teria morrido? Não. Não. Logo, o resultado é imputável a Caio. Percebeu? Porque o cara morreu do coração pelo disparo. E a intenção do Caio era matar. Todas as concausas, salvo a relativamente independente superveniente, que por si sozinho produziu o resultado, elencado lá no artigo 13, parágrafo 1º, são pertencentes ao artigo 13 caput. Tá? Ambas do Código Penal. Então tudo isso que nós falamos até agora está no caput do artigo 13. E o cara vai ser punido por isso. Claro, preste atenção, pessoal? O Caio vai ser punido aqui porque ele disparou em direção ao Mévio. Só que o Mévio não morreu do disparo. Ele morreu do coração. O tiro pode ter pego no Mévio? Pode, pego na perna, no braço, ou passado do lado, raspando. Mas o cara morreu do coração pelo barulho do disparo, pelo disparo. Entendeu? E Caio queria matá-lo. Agora, vamos dizer que Caio estoura um rojão pra cima. E o Mévio que tá lá perto não viu, pá, morre do coração porque estourou um rojão. Bom, se você conseguir confirmar que ele morreu do coração por causa do rojão, que foi feito pra cima, o Caio poderia ser acusado talvez de homicídio culposo. Percebeu?
Ele não tinha intenção. Complicado isso, né? Um susto, pá, dá um susto numa pessoa de idade, pum, cai morto. Menino, eu não queria matar o cara, velho. Eu só dei um susto. É, mas a pessoa tem problema de coração, cai morta. Ó, homicídio culposo. Louco, né? Pois é. Agora vamos para a última e a mais interessante, que não está no caput do artigo 13. Está no artigo 13, mas no parágrafo 1º, que é a concausa relativamente independente superveniente posterior. Quer ver, ó? Repara comigo. A grande problemática da causalidade superveniente relativamente independente se resume em assentar, conforme demonstra a experiência da vida, né? Os fatos concretos, a realidade, se o fato conduz normalmente a um resultado dessa índole. Como assim? Resultado como consequência normal, provável, previsível do comportamento humano. Ó, não basta perceber que a conduta foi determinante para o resultado, mas que o resultado é consequência normal, provável da conduta. Vamos pegar a primeira situação. Conduta que por si só produziu o resultado. A causa efetiva superveniente não está na linha de desdobramento causal normal da conduta concorrente. A causa efetiva é um evento imprevisível, sai da linha da normalidade. Neste caso, o artigo 13, o parágrafo 1º do artigo 13, que é uma exceção, o Código Penal adota a chamada teoria da causalidade adequada. Vamos pegar um exemplo? Um exemplo. O Caio atirou em Mévio. O Mévio, ele é socorrido, levado para um hospital. Contudo, a hora que ele está no hospital, o hospital pega fogo. Entendeu? E Mévio morreu em decorrência do incêndio. Tá entendido? Mévio não morreu por causa do tiro. Mévio morreu por causa do incêndio. Causa real da morte, o incêndio. Causa concorrente, o disparo da arma de fogo por meio do Caio. A responsabilidade do Caio, nesse caso, será de homicídio tentado, apesar de ter concorrido para o resultado da morte do Mévio. Concorreu. Ele tentou matar, ele atirou. Por causa do tiro que ele foi parar no hospital, o Mévio. Mas não foi o disparo da arma de fogo a causa real que matou o Mévio, e sim o incêndio. Percebeu? Um incêndio. Então nós temos aí uma situação bem interessante, né? É a superveniente. Algo posterior. Percebeu? É relativamente independente? Vamos analisar a conduta do Caio. É relativamente independente, porque não foi o Caio que matou, porque não foi o tiro que morreu. Muitas vezes o tiro pegou no braço, o cara já estava bem, de boa, sossegado, de repente, pá, pega fogo no hospital. E agora? Mas ele só está lá porque o Caio atirou nele. Por isso ele é acusado de homicídio tentado. Rompe o nexo de causalidade, você percebeu? O motivo foi outro. Outra situação, bem, vamos lá. Aquela com causa que por si só não produz o resultado. Tá? A causa efetiva superveniente, todas são supervenientes, tá? Ela está na linha de desdobramento causal normal da conduta concorrente. A causa efetiva é um evento previsível, mesmo que não tenha sido pelo agente previsto, mas é previsível. Ele não sai da linha da normalidade. Olha o exemplo. O Caio atira no Mévio. Beleza. Ele é socorrido, levado ao hospital, mas morre em função de erro médico. Outro exemplo de causa concorrente seria, por exemplo, uma infecção hospitalar. Entendeu? O sujeito morre por infecção hospitalar. Foi por causa do tiro? Não foi por causa do tiro. Não foi. Foi por causa da infecção hospitalar. Tá bom. Mas o sujeito só estaria no hospital, só está lá porque tomou um tiro do Caio. Entendeu? Qual foi a causa real da morte? O erro médico ou a infecção hospitalar? Vamos colocar aqui. Ou a infecção, tá? Então você tem situações aqui em que você tem uma conduta, tá?
que foi o tiro, é uma causa concorrente, o disparo da arma de fogo feito por Caio, e o motivo real da morte, que foi a infecção hospitalar ou o erro do médico. Observe que o erro do médico ou a infecção é um desdobramento previsível, mesmo que não tenha sido imaginado pela gente. O sujeito queria matar o médico, o Caio queria matar o médico com um tiro. Ele não ficou imaginando a infecção hospitalar, não. Tá? Mas é de se esperar que um tiro pode matar diretamente? Pode. Pum. O tiro pega e o cara já cai morto. Ou aquele tiro vai gangrenando, a ferida vai ficando ruim, infeccionando e o cara morre. Ou ele pega uma outra coisa dentro do hospital. Covid, o corona. Tem gente morrendo de tiro e é corona. Então tá bom. Entendeu a ideia? É um desdobramento previsível. Dessa forma, Caio deverá responder por homicídio doloso consumado. E o médico por homicídio culposo. Porque veja, ele se enganou, não conseguiu salvar a vida do cara, errou. Mas foi o tiro que levou ele para a mesa do médico, ou que obrigou ele a essa infecção. Entendido, pessoal? Olha, esse tema, esse assunto que nós estamos tratando, ele é um dos mais cabeludos que nós temos, a meu ver, no direito penal. Tá? Eu preparei esse texto aí com base nos livros aí do Rogério Sanches, do Capês, do Rogério Greco, e vocês vão ver logo depois uma série de pequenas imagens para tentar facilitar. Veja, não é um tema simples, nem é um tema fácil. Eu peço a vocês que, além desse texto singelo, resumido, sintético, eu peço encarecidamente que vocês vão analisar outros textos. Eu já enviei para vocês anteriormente outros textos escritos que tem essa matéria, nexo causal, relação de causalidade. Deem uma lida lá também. Quem sabe, de repente, facilita a compreender um pouco melhor. Peço também, ficou dúvida? Vai ficar dúvida. Vai ficar dúvida. Pessoal, isso aqui não é um assunto simples. Entendeu? Eu saí da faculdade sem entender direito o que era esse negócio. Então eu não tenho aqui, né, a arrogância de achar que nós vamos entender com uma única explicação. Se você entender uma parte do que eu falei, já tá bom. O que eu aconselho? Volta, assiste o vídeo de novo. Mas, sobretudo, procure um livro, queridos. Livro. Entendeu? Pegue lá um dos livros, por exemplo, do Masson, Kleber Masson, que é muito bom. O Fernando Capês também é muito bom. O próprio Rogério Greco escreve muito bem. Qualquer autor que você entenda, que você compreenda. E leia também o que está escrito lá. Lá ele vai te dar mais exemplos, explicar com mais carinho. Esse é o tipo do assunto que uma leitura não resolve. Infelizmente não. Uma única aula falando não resolve. Porque muita coisa que eu disse aqui, como tem muitas palavras estranhas, diferentes, você não consegue compreender totalmente. Por isso que eu peço, vá aos livros, pessoal. Qualquer livro que você consiga compreender. Leia. Leia. Eu aconselho, como eu disse, repito, eu aconselho o Masson, o Capês, tem o Damásio, tem o Greco. Você tem uma enormidade de autores muito bons. O Rogério Sanches também muito bom. Procure um livro que você entenda. Leia mais de um. Cada um vai colocar um exemplo diferente, vai explicar com outras palavras e quem sabe com isso você consegue compreender melhor. Tá certo? Porque eu acho que eu não tenho dom suficiente para conseguir explicar uma matéria assim tão cabeluda numa única aula, por mais que eu me esforce. Tá bom? Então eu peço encarecidamente, o tema é um tema espinhoso, cabeludo, trash. Exige a leitura de outros autores, além desse seu humilde professor. Tá bom? Então peço que você vá, leia mais as matérias a respeito disso, tá bom? Para tentar compreender. De qualquer forma, eu estou ali à disposição no WhatsApp, tá certo? Mas peço a vocês que vão para a leitura. Muitas vezes uma outra leitura com outras palavras resolve o seu problema. Leia algum texto, se possível, de livro, tá bom? Beleza? Findamos aí mais um ponto que me preocupava bastante. Nexo causal ou relação de causalidade. Próxima aula, trabalharemos com tipicidade, o último ponto sobre o fato típico. Tá certo? Bons estudos, boa leitura. Nos vemos na próxima aula. Qualquer coisa estou à disposição. Tá certo? Um abração para vocês. Saudade de vocês. Espero que nos vejamos em breve. Tá bom? Até lá. Fui!